Saudações a todas, todos, todes que nos acompanham aqui no canal História Indígena e do Indigenismo. Eu sou a Paula, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, e com meu colega, o professor Tiago Cavalcante, da Universidade Federal da Grande Dourados, fazemos essa série de entrevistas com autores e autoras indígenas e não indígenas. Hoje nós temos um convidado muito especial, o professor doutor Edson Silva. Boa tarde, boa noite ou bom dia a todas as pessoas que nos acompanham, né? Sempre uma satisfação contar com a audiência de vocês. Então, como a Paula disse, o nosso convidado de hoje é o professor Edson Silva, e a quem desde já eu agradeço, né, por ter aceitado participar dessa entrevista com a gente. O professor é professor titular de História da Universidade Federal de Pernambuco. Sua formação, resumidamente, né, é a seguinte: ele possui graduação em Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em História pela Unicamp, além de 2 estágios de pós-doutorado, um feito na Universidade Federal do Rio de Janeiro e um na Universidade Federal do Ceará. O professor tem uma produção extensa na área de história indígena, principalmente, né, atua na formação de professores e professoras, atualmente é coordenador do GT Os Indígenas na História, da AMPU Pernambuco, e foi coordenador do GT nacional da AMPU Índios na História, os Índios na História, né? Então, passo para o professor Edson e peço que o senhor se apresente de maneira mais detalhada, fale um pouco, né, das suas experiências profissionais, das suas pesquisas, enfim, daquilo que achar interessante. Obrigado. Então, boa tarde, Paula, boa tarde, Tiago. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui com vocês, dividindo experiências, discutindo o que fazemos, quem somos, por onde andamos, com quem andamos e o que pesquisamos. Como foi dito, eu sou Edson, eu sou professor há 24 anos na Universidade Federal de Pernambuco, mais especificamente no Colégio de Aplicação. Eu sou professor na educação básica, lá no ensino fundamental e no ensino médio. Inclusive, atualmente, eu tenho duas turmas de crianças lá do 6º ano, né, antiga 5ª série, e tenho uma turma do 1º ano do ensino médio. E também contribuo no programa de pós-graduação em História na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e sou membro do colegiado Prof. História na UFPE, essa articulação nacional de vários programas de ensino de História para a formação de professores que existe nas universidades federais, estaduais, algumas privadas. Eu iniciei minhas pesquisas sobre os povos indígenas, ou minha aproximação, eu digo que a relação com os povos indígenas ela acontece na paquera, no namoro, no noivado, no casamento, e também chega a hora de ter o divórcio também, né? Então, eu iniciei minhas pesquisas com os povos indígenas, ou minhas aproximações com os povos indígenas, lá em meados dos anos 80, quando eu fui membro do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, por 10 anos, no Regional Nordeste, cuja sede está localizada em Recife. Na época, a sede era em Paulo Afonso, na Bahia, foi transferida para Recife por ser um local estratégico, onde estava a sede da CNBB Nordeste 2, a sede da FUNAI, então regional do Nordeste, onde estava a SUDENE e vários outros organismos de projeções regionais pensando no Nordeste, né? Depois eu fui estudar ao lado disso, eu fiz teologia também, e junto com teologia eu fui seminarista católico romano, desisti dessa história de ser padre, criei juízo e desisti da história de ser padre, vi que as mulheres eram mais bonitas e o celibato não tinha sentido, brincadeiras à parte, por questões também políticas, um momento que a igreja também foi conservadora, aposentadoria de Dom Helder e assim por diante, que era
uma fonte de inspiração para a gente, na atuações junto às comunidades, aos movimentos sociais. Aí eu fui estudar filosofia na Universidade Católica, uma vez que a teologia possibilitava isso. Depois eu saí do CIMI, comecei a lecionar em uma universidade municipal na fronteira entre Pernambuco e a Paraíba, a Faculdade de Formação de Professores de Goiânia. Depois eu fui morar em Alagoas, dei aulas em universidades privadas, dei aulas também em escolas da classe abastada, aulas de filosofia. E finalmente fiz um concurso em 1998 na Universidade Federal de Pernambuco, onde estou até hoje. E aí ampliei esses estudos, pensando o mestrado, foi realizado antes do concurso lá na Universidade Federal de Pernambuco, em 1995, onde eu pesquisei uma aldeia indígena aqui na região metropolitana do Recife, bem próximo da região da Cana. A aldeia de Escada foi extinta pela invasões de senhores de engenho lá no final do 19. E já na universidade, em 2008, eu então fui fazer o doutorado na Unicamp e tive o privilégio de ser orientado pelo falecido professor John Monteiro e co-orientado pelo antropólogo, professor também conhecido, João Pacheco da Oliveira, do Museu Nacional. Então, essa é um pouco minha trajetória. Posteriormente, eu decidi fazer um estágio pós-doutoral, porque eu ampliei minhas pesquisas e venho ampliando no sentido de compreender melhor os povos indígenas com que eu atuo, com que eu me aproximo, que estão no semiárido. O semiárido é uma região específica do Brasil, está localizado no Nordeste, se caracteriza pela ausência ou pouca chuva, né, regular durante o ano, e é essa especificidade desse ambiente onde habitam esses povos indígenas, eu tenho me aproximado e aí tentado estabelecer uma ponte, uma abordagem interdisciplinar entre os índios na história, uma história indígena, e a chamada história ambiental, especificamente pensar os índios no semiárido nordestino, em Pernambuco. Então, um pouco essa trajetória, e ao lado disso, orientando, publicando, participando de eventos quando convidado. Um detalhe muito importante é que eu sou analfabete, eu sou reconhecido e assumido, eu não sei, não tenho muito domínio das tecnologias, e ultimamente parece que eu não tenho muito interesse em querer aprender, não, porque eu já estou no final da aposentadoria, e eu sempre digo que o meu objetivo maior hoje é criar galinha e plantar coentro, né? É uma coisa assim bem mais tranquila, serenar, porque eu tenho também para mim, muito evidente que eu dei minha contribuição, eu não sou eterno, e eu não tenho nenhuma pretensão de ver nos corredores da universidade assustando as criancinhas como fantasma decadente. Não, não, chegou o meu momento, eu me aposento, por duas razões, porque eu dei minha contribuição, porque é necessário renovar com um novo concurso. Posso até dar uma contribuição pontual, mas eu tenho muita tranquilidade de dizer, chegou aqui, vou fazer outra coisa. E também pensar que há vida fora da universidade, né? A gente precisa criar outras relações, não vai ficar semelhante a soldado que quando se aposenta, no dia seguinte está se acordando às 5 da manhã. Desculpa. Para voltar ao quartel. Não é essa a minha pretensão. Chegou minha hora, eu pego o boné e digo, fui, deixa outro ou outra ocupar o meu lugar. Então, em resumo, é isso. Sou feliz, tranquilo. Quando a gente vai chegando perto dos 60, a gente tem a capacidade de ter alguns indícios de certeza, né? Eu acho uma graça quando a gente encontra jovens, muito jovens, cheio de certezas, vai aprender muito com a vida. Então, quando a gente vai se aproximando dos 60 anos, a gente começa a ter alguns indícios de certeza e começa a fazer um pouco a avaliação, né? O que a gente fez, o que a gente contribuiu, o que poderia ter contribuído. E hoje, pensando, eu ainda queria tentar duas coisas. A elaboração de subsídios didáticos para o ensino da temática indígena na educação infantil, isso tem me preocupado bastante, e a formação docente também para esse nível da educação infantil. Eu acho que é urgente e necessário, porque depois que as pessoas estão adultas, fica mais difícil da gente discutir
alguns conceitos ou preconceitos de aprendizado lá na educação infantil. Então, talvez seja a minha última colaboração que eu ainda venha ensaiar alguns esboços nesse final de reta aí da caminhada da trajetória. Um pouco é isso. Professor, você contando das suas andanças aí pela Paraíba e Pernambuco, deu vontade de pegar um avião e uma xícara de café, um bolo de rolo, para a gente seguir conversando. Mas na falta disso, a gente segue aqui nessas telinhas quadradinhas. Só imaginando. Eu estou mesmo. Na sua tese, o senhor trabalha com memórias, né, as memórias das pessoas indígenas sobre suas trajetórias e as memórias compartilhadas. E aí a gente recebe muitas perguntas nos cursos que a gente organiza, como trabalhar a história indígena na escola, em contextos que, segundo os professores e as professoras, eles não conseguem perceber os povos indígenas, né? Então, considerando a tua tese, considerando essa pergunta, te provoco, o que você nos diz sobre o trabalho com memórias e na sala de aula do ensino de história indígena? É uma pergunta muito importante. Dá para escrever umas 5 teses, mas vamos lá. Primeiro, por que eu fui pesquisar memórias indígenas? Eu tomei uma decisão, quando pensei em fazer o doutorado, da seguinte forma. No mestrado, eu estudei um povo que os registros documentais diziam que eles tinham desaparecido, embora essa população indígena esteja lá hoje, são agregados moradores na área do engenho, lá na Mata Sul de Pernambuco, o caminho para Alagoas pelo litoral. Mas aí eu decidi, bom, como teoricamente eu trabalhei com índios mortos lá no mestrado, eu quero trabalhar com índios vivos no doutorado. E o povo chucuru do Urubá tinha uma história de mobilizações no período pós-Assembleia Nacional Constituinte, depois de 1997, 1998, de reivindicar seus territórios invadidos por fazendeiros. E os fazendeiros afirmavam que eles não existiam. Então, o doutorado foi uma tentativa de evidenciar vozes desses indígenas que afirmavam a existência. E essas vozes eram as vozes das pessoas mais idosas, dos indígenas mais idosos. Então, o doutorado é uma tentativa de uma história contrapelo, da região onde habitam esses indígenas, que é Pesqueira e Poção, para a gente ter uma referência, são municípios próximos a Caruaru, a famosa Caruaru, todo mundo conhece, no interior do Pernambuco. Então, é uma tentativa de dizer que esses índios existem, eles contam sua história diferente de uma história local, regional, que negava essa identidade indígena. Então, eu procurei exatamente ouvir pessoas idosas, alguns inclusive falecidos, né, falecidas hoje, essas pessoas, para que contasse essa memória, esse pertencimento e por que eles reivindicavam aquele território. E isso me trouxe algumas questões importantes, inclusive para pensar o ensino. Mas eu tenho a impressão que isso remete a uma outra questão. O censo 2010 contabilizou que 36% dos índios estavam urbanizados. Isso porque uma parcela considerável de indígenas migram para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida, ou porque suas terras são invadidas, eles são expulsos, são perseguidos, etc. Ou porque também ocorre o inverso, os municípios, essas áreas urbanas, estão também adentrando os territórios indígenas. Então, é uma questão para a gente pensar se sempre a gente não tem um indígena na nossa sala de aula, um indígena em contextos urbanos. E, em geral, diante da ausência de políticas públicas, o fato de estar em contexto urbano já significa essa ausência de políticas públicas que garante essa permanência no território. E, estando em contexto urbano, a ausência também de políticas públicas para reconhecer essa alteridade, a famosa expressão que os índios não gostam, rejeitam, desaldeados, né? Tivemos agora uma situação bastante peculiar, que foi a questão da vacinação contra o Covid de indígenas em contextos urbanos, porque foi previsto inicialmente só para os índios que estavam nos territórios. Só depois de uma ação no Supremo, na determinação do Supremo, é que esses índios em contexto urbano foram contemplados. Então, acho que para pensar a utilização de memórias, uma questão é pensar também
se não temos um indígena em nossa sala de aula, seja na educação básica, seja no ensino superior, uma vez que o censo 2010 constatou essa considerável parcela dos povos indígenas em contexto urbano. A partir daí, e isso merece inclusive pesquisas, constatando essa presença de indígenas nos bairros onde a gente mora, nas escolas, nas instituições de ensino, trazer esses indígenas para apresentar as suas memórias, a possibilidade de eu fomentar que estudantes, professores, pesquisem essas memórias. Penso também que há uma outra possibilidade de pensar o ensino, na medida em que muitos desses povos indígenas hoje têm publicações várias, né? Inclusive material que usa nos territórios indígenas, nas escolas indígenas, na educação escolar indígena, e esse material é recheado de narrativas, relatos, memórias, que também pode ser um subsídio importante que venha a ser utilizado no ensino, em sala de aula, em debate, que nos ajuda em muito aquilo que eu digo, superar desinformações, equívocos e preconceitos sobre os povos indígenas. E tratar dos indígenas nas salas de aula em contextos urbanos, pensando aí a educação básica e mesmo as universidades, também nos ajuda a superar uma ideia até certo ponto equivocada e arraigada de vincular os indígenas apenas aos contextos rurais, né? A ideia é que os territórios indígenas estão apenas localizados no interior, na floresta, na região de mata, o que inclusive é muito caro para os povos indígenas do Nordeste, uma vez que a região não tem tantas matas assim. A Caatinga é uma cobertura vegetal diferenciada. Então, eu acho que são desafios, mas são importantes. Eu lembro que tem uma dissertação publicada, defendida no Prof. História do Rio de Janeiro, na UERJ, sobre índios em contextos urbanos no Rio de Janeiro, onde a autora exatamente discute essa presença, índios que passam em Niterói, acampam, estão lá naquele contexto em alguns momentos. Então, essas memórias elas estão vivas, elas estão presentes, esses índios são nossos vizinhos, é o motorista do ônibus, é o porteiro do prédio, é o jardineiro, é o ambulante, está em nossas salas de aulas. Cabe a nós ter essa sensibilidade de trazer essa discussão, esses relatos, essas narrativas. Eu moro em Recife e aqui a gente constata, o mesmo censo de 2010 contabilizou 3.650 indígenas morando aqui no Recife, região metropolitana, e eu tenho relato de vários colegas, professores e professoras atuando na educação básica, seja no município de Recife, na região metropolitana, de presença de indígenas, ou na vizinhança das escolas, ou mesmo filhos, filhas, netos, sobrinhos, sobrinhas, pessoas adultas na educação de jovens e adultos e idosos, aqui chama EJAI, Educação de Jovens, Adultos e Idosos, que são indígenas, que se afirmam indígenas, que se afirmam ter parentes vinculados aos territórios indígenas, e muitas vezes a gente não recorre a esses relatos, a essas memórias, e isso, inclusive, para mim é um desafio que a gente pode pensar e estimular nossos alunos, alunas, orientando, localizar essas presenças indígenas em contextos urbanos e retomar essas histórias, essas narrativas, né? Esses indígenas estão em contexto, como se reinventaram, como se afirmaram ou não essa identidade, que vínculos ou não tem com territórios de origem, que relações, como se pensa indígena nesse contexto, qual a situação em que vive, as demandas de políticas públicas. E esses são temas importantes que podem ser discutidos na sala de aula. Eu acho que é possível, é salutar e é muito importante, até porque a gente vai contribuir para a superação de preconceito e desconhecimento sobre o tema. E é muito interessante, Edson, nas aulas da disciplina de estágio, aqui em Rondonópolis, nós trabalhamos com alguns textos sobre história indígena e como trabalhar a história indígena. E aí, no final da disciplina, a gente faz uma autoavaliação. E uma estudante escreveu uma autoavaliação dizendo que, por meio da leitura do texto, começou a se perceber
como uma pessoa, palavras dela, descendentes dos indígenas Chucuru. E aí ela conta um pouco no trabalho dela, sem meu estímulo e só com o estímulo dos textos, ela conta um pouco da história da família e da migração aqui para o Mato Grosso. Então, trabalhar com essas memórias estimula a perceber identidades, né, perceber as trajetórias das etnicidades. E aí a gente tem muito que estudar para tentar fazer na sala de aula da educação básica. Tiago? Se vocês permitem, um exemplo, Tiago. Eu sou professor de educação básica no colégio de aplicação, e o fato de ser um colégio de aplicação, a própria expressão aplicação, significa novos métodos do ensino, aplicar novos métodos, daí o nome. E o colégio de aplicação, que, de certa forma, é um privilégio você ter um colégio de educação básica na Universidade Federal Pública, né? E possibilita a gente fazer experiência. E uma dessas, eu tinha uma cadeira até antes da pandemia, que eu ministrava uma eletiva para os alunos, para as crianças do sexto ano, que era os índios na história. E a partir dessa cadeira, que era com documentário, jornal Porantim, inclusive a gente encerrava levando as crianças a uma visita ao território Chucuru durante um dia, era o auge da cadeira. A gente também ajudou que pessoas se descobrissem indígenas. À medida que foram lendo os textos, essas pessoas se afirmaram: eu sou descendente. Inclusive, eu sempre questiono essa história da descendência, que eu digo: olha, filho de jacaré não é jabuti, não existe descendência, você é índio ou não é indígena. Então, precisa retomar essa trajetória das tuas famílias para compreender como é que foi esse processo, né? Que é uma história, às vezes, traumática, bonita, né? Mas merece ser pensado. Tiago. Muito bem, obrigado, Edson. Então, a sua tese de doutorado, né, foi utilizada como subsídio para uma condenação que o Brasil sofreu da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, em que o Brasil foi condenado a pagar uma indenização ao povo chucuru. Eu queria que você, a partir dessa experiência, falasse um pouco para a gente como que você percebe as possibilidades de contribuição da produção historiográfica para a garantia de direitos dos povos indígenas e mesmo para a possibilidade de uma justiça de reparação, né? Tiago, isso para mim é muito tranquilo de perceber e responder a sua questão, de perceber essa participação efetiva junto aos indígenas, talvez por causa das minhas origens lá de participação em movimentos de igreja, comunidades eclesiais de base, vinculada à teologia da libertação, movimentos sociais, depois partidos políticos, na minha trajetória de vida lá, depois já no início da idade adulta. Eu não consigo conceber pesquisa que não esteja vinculada a um projeto político daquele povo que você esteja pesquisando. Dizendo de outra forma, no meu entendimento, toda e qualquer pesquisa a respeito de um povo indígena, e aí a gente pode ampliar para pensar povos ciganos, quilombolas, os povos ciganos são tão esquecidos, né? A gente até desconhece a existência deles, e são povos. É um outro problema que eu tenho descoberto, que são povos, cigano é só uma grife, como a gente chama índio, são povos diferentes. Então, eu penso que a pesquisa ela tem que ter um fim social. Eu ainda posso me chamar de romântico, meus colegas pós-modernos são muito assépticos, né? Não acreditam muito nisso, né? Mas eu acredito, e acho que toda pesquisa ela tem um fim social, ela tem uma contribuição para o projeto político daquele povo. Eu não consigo desvincular. Então, eu fiquei muito feliz, e mais feliz ainda, quando a tese serviu como subsídio para o Brasil ser condenado pela primeira vez, inclusive porque possibilita que outros povos indígenas recorram também, já que há uma jurisprudência com esse caso de Chucuru do Urubá. Então, eu penso que, e nesse sentido, Paulo e Tiago, eu obrigo, isso aí é uma posição autoritária, meus orientandas, tem que devolver a pesquisa, tem que discutir a pesquisa com os povos indígenas que eles estão realizando. Porque, para mim, não tem sentido apenas o pesquisador ir lá, se apropriar dos dados, das informações,
que é importante para a sua vida profissional, para a sua vida, inclusive, de remuneração financeira, e depois dar as costas àquele povo. Isso muitos povos indígenas acusam de usá-los, e com razão. Nesse sentido, o Chucuru do Urubá tem uma tradição de receber qualquer pesquisador, qualquer pesquisadora, mas a pessoa tem que entregar o projeto antecipadamente escrito, ser resultado de uma reunião das lideranças, e posteriormente a pessoa é chamada para explicar dúvidas e tem uma cobrança bastante específica. Em que isso vai ajudar nosso povo? Qual é a sua proposta com essa pesquisa para contribuir com nossas mobilizações? Então, nesse sentido, eu penso que a pesquisa, e isso os colegas da área da antropologia estão bem mais à frente do que nós, da área da história, né? E, em geral, o colega da antropologia, a colega, vai fazer um laudo antropológico, transforma isso em um trabalho acadêmico, que termina também servindo como laudo antropológico para o reconhecimento de direitos daquele povo, em geral, direitos territoriais. Então, eu penso que é importantíssimo, a pesquisa tem que realmente estar a serviço das mobilizações sociais desses povos, da reivindicação de seus direitos. Esse é o sentido social da pesquisa. A gente tem que contribuir, a academia, que é um espaço de reflexão, essa torre dourada de marfim, ela precisa se aproximar da sociedade, porque ela vive em função da sociedade. Afinal, quem paga nosso salário é o contribuinte, é a população, e nós temos o privilégio de viver no ócio produtivo acadêmico, e esse ócio tem que ser devolvido de alguma forma para mudanças sociais, das relações de injustiças sociais, desigualdades, e se tratando de povos que são excluídos, né, tendo alteridades negadas, mais do que nunca as nossas pesquisas têm que estar a serviço dos projetos políticos dessas populações. Então, a gente tem um sentido enorme de contribuir com nossos conhecimentos, com a nossa descoberta. E eu diria mais ainda, Paulo e Tiago, que a gente fomente que indivíduos dessas coletividades também se apropriem desse conhecimento. É nosso papel também estimular que cada vez mais indígenas, quilombolas, ciganos, adentrem a universidade, estudem, e eles próprios, elas próprias, comecem também a elaborar suas narrativas, quiçá questionando as nossas, complementando, confrontando. Isso também faz parte do exercício da reflexivo, das descobertas acadêmicas. Então, eu penso nessa perspectiva. O nosso conhecimento ele deve estar a serviço das mobilizações sociais, no caso aqui, especificamente dos povos indígenas. Se não, é estéril, é vazio, não serve para nada. É o que eu penso. Professor, por vezes eu escuto professores e professoras dizer que receiam fazer ensino de história indígena nas escolas porque imaginam, e outros dizem que sabem, sobre a manifestação de racismo nessas situações. O que você recomendaria para uma professora e um professor de história que está com esse medo de fazer e de ensinar a história indígena, porque esse ensino, esse conhecimento, essa reflexão manifestará, talvez, racismos? Olha, o racismo, o preconceito é resultado da ignorância. E a minha experiência diz, e eu imagino que nas regiões que vocês moram isso é mais explícito ainda por causa da perspectiva das imigrações, né? Da ideia do vazio, do lugar onde a imigrante chegou e construiu a riqueza desse espaço, que era vazio. Os indígenas são tidos como aqueles que atrapalham o progresso, o desenvolvimento. Mas eu volto, então, à questão que eu disse anteriormente, que o racismo e o preconceito é resultado da ignorância. Na medida em que a gente conhece, a gente descobre que o outro diferente, no fundo, temos uma mesma humanidade, temos expressões socioculturais diferenciadas. Eu penso que uma forma tranquila de diminuir, de superar, de encontrar formas de dirimir os racismos e os preconceitos é trazer pessoas para o convívio. Eu imagino que
se não fosse possível ir a um território indígena com uma turma, e obviamente que isso é devidamente preparado, a partir de leituras prévias, exibição de documentários, mas a gente quebrar um paradigma fundamental que tem nesse país, que é a explicação fácil da mestiçagem. A mestiçagem é uma explicação fácil para a história do Brasil. É dizer que todo mundo se misturou e dessa coisa genérica, maravilhosa, que adora futebol, chamada povo brasileiro. E a gente iniciar uma experiência, talvez bem concreta em sala de aula, de fazer com que as pessoas percebam as sociodiversidades existentes na própria sala de aula, as trajetórias de cada um, de cada uma, e ampliar isso para a sociedade, para compreender que as alteridades, aquilo que eu chamo sociodiversidade, formas de ser, de estar no mundo, de expressões socioculturais, ela faz parte do tecido social. Não é o discurso da mestiçagem, da negação, de uma suposta passividade do brasileiro, de um país genérico, verde e amarelo, que vai negar isso. Isso faz parte das histórias, nossas histórias, das histórias das famílias, das histórias dos discentes que estão ali. Então, eu penso que são possibilidades da gente, a partir de retomar as trajetórias de famílias, de discentes, e ampliando isso, pensar a formação, a história do municipal, a presença indígena, quiçá se existe a presença de indígenas nas proximidades dessa instituição de ensino, estabelecer relações de contato, trazer esse pessoal para a sala de aula, e a minha experiência pessoal de levar turmas de alunos, de estudantes, de alunas aos territórios indígenas tem sido bastante profícua. Isso contribui em muito para que as pessoas superem racismo e preconceito. Eu volto a insistir. A partir do conhecimento, a gente supera preconceitos e racismo. A gente encontra, por exemplo, relatos aqui terríveis em Recife do preconceito contra as religiões afro. No Nordeste é muito comum, nas áreas urbanas, a ideia de macumbeiro, xangozeiro, que você conhece muito bem, Paula. E isso tem sido superado com muita tranquilidade, na medida que também você leva as pessoas aos terreiros. Eu lembro que uma época eu dei aula numa especialização, e aí era uma aula sobre história das religiões. Então eu fazia toda uma história de desconstrução dos discursos religiosos, além dos filmes A Última Tentação, A Paixão de Cristo, O Corpo, Jesus de Montreal, que são filmes que vai na contramão dessas narrativas hegemônicas. Eu levava os alunos no terreiro de candomblé, na igreja evangélica, para ouvir essas pessoas. Não me importa saber se são discursos verdadeiros ou não, são discursos como outras narrativas. E aí tem para encerrar essa parte, tem um relato muito significativo. Nós levamos uma turma a um terreiro que tem aqui, inclusive hoje um quilombo urbano, na região metropolitana do Recife. E depois eu descobri que tinham alunas evangélicas na turma, e passamos o dia lá, ouvimos o líder religioso, participando, assistindo um evento lá do culto aos orixás, e almoçamos. A moça não quis almoçar, disse que estava dieta, trouxe um lanche, e depois eu descobri que ela passou o dia sem tomar água nem ir ao banheiro, porque ela tinha medo de ser possuída pelos orixás. Conversou, e eu expliquei para ela que não era bem assim. Pasme que eu descobri depois que ela abandonou a igreja evangélica e hoje está no candomblé. Eu não tive culpa, gente. Eu apenas acho que eu ajudei ela a se descobrir. Ela disse que outro dia encontrei, ela não quis falar do assunto, mas eu já soube que ela disse que está muito feliz e está pensando em ir morar no terreiro. Ou seja, talvez a gente contribuiu para que derrimisse esses preconceitos. Então, eu acredito que se a gente partir da sala de aula, dessas experiências e trajetórias de cada uma, a gente consiga superar. Sabendo que isso são situações difíceis em cada contexto sociopolítico, né?
Você me fez lembrar a Ivone Gebara Grande, contando. foi minha professora. Ai, que luxo! Eu sou O encantada. Tiago conhece a Ivone Gebara? Conheço, sim. Foi minha professora. Grande Ela, Ivone Gebara. ela é minha leitura de cabeceira. E aí ela conta em Águas do Meu Poço, sua autobiografia, que foi a um lugar que a gente chama de prostíbulo, né, na Sim. linguagem corrente. Cabaré, né? Como se diz aqui no Isso, um Nordeste. cabaré. E aí ela disse o quanto sentiu humanidade, o quanto sentiu paz, o quanto sentiu acolhimento naquela mesa, Que conversando. heresia, hein? Se as freiras leem isso, aquelas freiras dogmáticas. É, e aí ela dizendo, né, que a gente precisa sair dos nossos mundos e conhecer outros mundos e perceber a beleza dos outros mundos, os conflitos também, né? E aí você me falando, considerando sua formação em filosofia, teologia, impossível, eu também tenho um pezinho aí, não lembrar, né, Edson? Acho que o Tiago tem mais uma pergunta. Joia. Então, Edson, eu queria também que você falasse um pouco para a gente, né, a respeito da Base Nacional Comum Curricular, que tem sido aí tão problematizada, né, e muito criticada por alguns, e eu queria que você falasse um pouco da tua perspectiva como professor e como pesquisador da história indígena, né, em que medida essa proposta pode prejudicar ou, eventualmente, contribuir com o ensino da história indígena, principalmente na educação básica, né? Uhum. Eu gostaria de dizer inicialmente que eu não sou especialista no assunto. Eu acompanhei de longe as discussões, as várias versões, e o pouco que eu li dizem que a versão atual é a pior possível, ficou piorada mais ainda, né? E aí eu acho que tem uma questão de fundo no meu entendimento. A gente tem os documentos oficiais que, de uma certa forma, orientam as prerrogativas que a gente deve seguir em sala de aula, que é, como é que os educadores dizem, que é o currículo pré-escrito, né? Me parece que é essa a expressão. Aquele currículo formal, hoje não se usa muito mais a expressão grade curricular, mas as orientações formais que devem ser seguidas. E, nesse sentido, pelo pouco que eu tenho lido, a citação é muito genérica aos povos indígenas, às alteridades, às sociodiversidades, e isso, de uma certa forma, não contribui para aquele exercício que a gente vinha realizando com a Lei 11.645, com a Lei 10.639, que era retomar, reconhecer essa presença das sociodiversidades na história do Brasil, do passado e do presente, e cada vez mais contribuir para reflexões em sala de aula, para compreender essa dinâmica histórica de exclusão, de afirmação, de mobilizações por direito e reconhecimento dessas coletividades ao longo da história do Brasil, nos diferentes processos históricos. E aí eu vejo que uma coisa é essa legislação e outra coisa é a prática docente. Eu penso que em sala de aula, quem atua somos nós. Então, de uma certa forma, entre a letra da lei e a nossa prática docente, nós podemos sim fazer diferente. Eu me preocupo mais, Tiago e Paula, com a dimensão de formação desses professores, dessas professoras. E isso sim me preocupa muito, né? Cada vez mais a gente sabe que os entes públicos, sejam federados, municipais ou estaduais, não têm uma política de formação continuada. E mesmo lá na licenciatura, a gente tinha avançado muito nos governos anteriores, com timidez, e vocês sabem mais que eu, em relação à temática indígena, muito menos. Infelizmente, toda vez que a gente faz uma discussão de étnico racial, pelo menos a minha experiência aqui, a ênfase é mais no racial, o étnico fica para depois, né? Então, a gente, de uma certa forma, timidamente tinha avançado na discussão sobre os povos indígenas,
aqui e acolá com algumas iniciativas de formação de professores, e me parece que nesse contexto pós-BNCC, com o governo autoritário que nós encontramos aí, e com o ministro da Educação, que sequer a gente sabe o nome, a gente até pergunta, existe ainda Ministério da Educação? A gente não sabe o nome, porque é inócuo. Então, essa dimensão da formação de professores para trabalhar as alteridades, a sociodiversidade, uma história do Brasil e suas sociodiversidades, ela fica muito, está cada vez mais a desejar. Então, nesse sentido, como eu disse a você, eu não tenho muito conhecimento da BNCC, mas me parece, pelo pouco que eu tenho lido, que isso foi, de uma certa forma, desprestigiado. Todos os avanços que a gente tinha com a Lei 10.639 e 1645 foi desconsiderado. Então, eu lamento apenas que a gente caminhava numa perspectiva formativa, e se a gente desse continuidade aos governos anteriores, a gente poderia ampliar o debate de políticas públicas, de formação de professores, e com isso a gente avançaria, né? E agora a gente se vê tolhido, agora cabe recolher os cacos e investir naquilo que é possível fazer, e nós, que somos formadores e formadoras de professores e professoras, dentro do possível, recuperar essa dimensão formativa de insistir que esse país é uma sociodiversidade, né? Que insistir que a mestiçagem é uma explicação fácil, falso, é um discurso vazio. Inclusive, acho que um desafio, gente, é questionar autores consagrados, como o Darcy Ribeiro, que dizia que os índios iam desaparecer. O Darcy Ribeiro tinha um discurso profundamente contraditório. Ora os índios iam resistir, ora iam se aculturar, ora iam desaparecer, porque Darcy Ribeiro é um antropólogo evolucionista e pensa num Brasil grande, domínio da tecnologia, onde os índios é apenas um detalhe, é o povo brasileiro, não por acaso o nome do seu último livro, mais conhecido, mais lido, de forma crítica, e cabendo a nós, professores e professores, exatamente apontar as lacunas dessa discussão, dessa explicação. E a BNCC, aí eu quero retomar algo para fechar minha fala, a BNCC está no escopo de um discurso pautado pelo atual governo que eu vejo em dois pilares. O pilar do desenvolvimento, da evolução e da miscigenação. É isso. Então, um Brasil grande, verde e amarelo, Deus acima de tudo, o Brasil acima de todos, pautado na ideia de povo brasileiro, não por acaso aquele sujeito disse que odiava a expressão povos indígenas, e a ideia de progresso, de evolução. Eu sempre risco, quando eu leio o texto, a palavra progresso e desenvolvimento, quando eu leio o texto relacionado aos indígenas, porque, para mim, são duas expressões que vão na contramão da gente pensar os indígenas. Porque progresso e desenvolvimento está vinculado à evolução, e a gente sabe que a ideia de evolução coloca os povos indígenas supostamente numa ideia de primitividade. E é esse o contexto que a gente tem de BNCC, da não formação de professores, e a gente precisa continuar e a labuta e esperar que vai passar, né? Vai passar, né? Para além dos tanques, vai passar. E para além dos tanques, professor, o senhor mencionou inicialmente a relação entre história indígena e história ambiental. Poderia dar alguns spoilers para a gente? Veja, como eu disse lá no início da conversa, o que fez me aproximar da história ambiental foi compreender o espaço habitado pelos indígenas do semiárido, especificamente o povo chucuru do Urubá, que mora em Pesqueira e Poção, municípios do interior de Pernambuco, após Caruaru. Ou seja, qual a relação dessas coletividades com esse ambiente específico, fugindo do determinismo geográfico, mas pensar como esse ambiente influenciou a vida desses indígenas, como esses indígenas também se relacionaram com esse ambiente, e, de uma certa forma, essa vinculação estrita dessas relações. Eu tenho pensado como formas de plantar, formas de viver, formas de conhecer regimes de chuva, épocas de seca, e mais que isso, como isso é uma herança daquilo que uns pesquisadores, salvo engano, mexicanos, dizem, uma biomemória, é uma herança
biológica de antepassados, de relações com o ambiente, né? Então, os indígenas têm toda aí uma tradição de conhecimento, e aí eu não gosto da palavra saberes, porque me parece que saberes a gente utiliza todas as vezes que a gente quer se referir aos indígenas, aos quilombolas, às comunidades populares, e os conhecimentos são os acadêmicos. Eu diria que são também conhecimentos indígenas, quilombolas, ciganos e assim por diante. Então, toda uma tradição de conhecimentos que é herdado, é refeita, de se relacionar com o ambiente, né? Com esse ambiente de poucas chuvas, de secas, de plantio, de que tipo de plantio. Então, é dessa perspectiva que eu tenho pensado. Como é que esses indígenas administram o território? Esse território onde milenarmente seus antepassados viveram e eles estão vivendo hoje, como é que ele se reinventa a cada época, a cada tempo. Então, essa é um pouco dessa tentativa de aproximar os índios na história. Percebam que eu não chamo história indígena, porque eu não acredito numa história indígena. Uma história indígena seria, em tese, uma história étnica, e não existe uma história étnica. Existem os indígenas na história, em processos históricos, em relações seja com outros indígenas, com quilombolas, com os não indígenas. Então, são os indígenas na história. Então, como os indígenas na história em ambientes específicos. E a história ambiental é uma tentativa de compreender as relações humanas vinculadas com o ambiente. A gente poderia dizer de uma forma caricata e resumida que seria pensar história na ecologia, né? Então, como pensar essas relações humanas em ambientes específicos. No caso aqui, os povos indígenas, no semiárido, que é um ambiente muito específico do Brasil, existem vários semiáridos na Terra, principalmente nessa região vinculada ao Equador, e o nosso semiárido brasileiro, que está no Nordeste, o semiárido da Argentina, existe um semiárido também na Argentina, o nosso semiárido, que são essas regiões de poucas chuvas, o nosso semiárido é o mais densamente povoado do mundo. Como? E esse semiárido é povoado exatamente por populações indígenas, de populações que milenarmente convivem com esse ambiente e reivindicam esses espaços porque eles convivem em ambientes que sabem onde tem fontes de água. Então, a colonização do sertão é a disputa pelas fontes de água, água para a sede dos humanos, dos animais e das plantas. Hoje, no semiárido, existem regiões, hoje não, sempre existiram, que chama um sertão verde, são os brejos de altitude ou brejos de pé de serra. A explicação é que, num passado de milhões de anos distante, com as mudanças da temperatura da Terra, restaram alguns ambientes de mata atlântica. Então, a gente tem mata serrana, por exemplo, onde você nasceu, Paula. É um ambiente semelhante a um brejo de altitude, você tem mata naquela região. É uma região úmida, por isso que tem a concentração de gente ao redor, uma ilha de umidade ao redor de uma região seca, quase desértica. E são essas regiões ocupadas, habitadas milenarmente por pessoas, pelos atuais povos indígenas, que são em disputa. É onde nascem os rios, esses rios que desaguam em outros rios ou vão em direção ao litoral. É onde possibilita-se vicejar a vida em meio à caatinga, em meio a um ambiente que tem um nome bem característico, que já diz o sentido dele, semiárido, né? Onde a dureza da vida convive com a beleza da vida também. Então, essa tentativa de estabelecer esse diálogo de aprendizado. E aí a gente chama bonito, né? História ambiental, história indígena. Na verdade, é convivência com esses espaços. Esse conhecimento milenar que foi herdado aí, a gente tentar compreender e sistematizá-los e partilhar de novo com os indígenas, né? Essa é nossa tentativa de estabelecer diálogos, pontes de aprendizados mútuos. Além de spoilers, você nos deu poesia, né? Fiquei pensando no calor do meio-dia, 1h da tarde, saindo da casa dos meus avós, em direção à casa dos meus pais. E aí você olhava para aquele sol e dizia assim, eu tenho que chegar em casa. E só a poesia para fazer a gente atravessar aquele caminho tão seco, tão árido, né?
e rezando por chuva. Então, obrigada pela poesia também, Edson. O Tiago não conhece, talvez, essa região, e é bom lembrar que aqui cada um de nós temos um sol. Então, a gente sai de casa, quem mora no semiárido, ele traz um sol. Esse é o meu sol para tomar conta dele. Então, eu estive em São Raimundo Nonato, gente, no Piauí, é uma experiência que eu recomendo. Todo mundo tem que ir em São Raimundo Nonato antes de morrer, tem a maior quantidade de painel de pintura rupestre das Américas, é uma experiência fantástica. E lá eu vi isso muito presente, cada um tem um sol. 11 horas da manhã está 50 graus. Eu tenho o meu sol particular. Você tem que tomar água, tem que procurar uma sombra. Imagine viver nesse ambiente e os aprendizados, né? Então, só poesia, gente. Porque sem poesia você sucumbe. Não tem outra forma. Maravilha, né? Edson, só para a gente encerrar a minha participação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito da situação que se encontra a história indígena ou os índios na história no âmbito da academia em Pernambuco e no Nordeste como um todo, né? Você que foi orientado pelo John Manuel Monteiro, lá nos anos 90, ele falava para a gente já do desafio de construir ainda uma história indígena no Brasil, né? Esse país é tão grande, tão diverso, então muitas vezes a gente sequer consegue acompanhar o que é produzido em todos os recantos do país, né? Então, queria que você falasse um pouquinho para nós sobre o estado da arte desse campo nas pesquisas aí no Nordeste. Muito obrigado mais uma vez. Tiago e Paula, aqui nós temos uma especificidade. Durante muito tempo, aqui foi considerado não existirem povos indígenas. E nós sabemos que a pesquisa da chamada Nova História Indígena iniciou com os antropólogos, precisamos reconhecer isso. E a partir das mobilizações dos indígenas no período da Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na fixação dos atuais direitos indígenas na Constituição aprovada em 1988 e em vigor, e que o atual governo quer rasgá-la, né? Negando, omitindo, desconsiderando avanços consideráveis, resultado dessas mobilizações indígenas. Então, o primeiro desafio para a gente pensar os indígenas do Nordeste e as pesquisas históricas, o estrado da arte, foi superar essa ideia da inexistência de indígena e a construção da ideia do caboclo. Aqui era muito comum a ideia que não tínhamos indígena, tínhamos caboclo misturado, remanescente, essa palavra horrorosa, significa lixo, inclusive palavra usada pela FUNAI, era o discurso oficial. Então, e uma outra questão também, nós fomos muito marcados pelos literatos regionais que foram grandes arautos da miscigenação. E aí a gente tem que pensar desses literatos, desde o José de Alencar lá no 19, é um Câmara Cascudo, nos anos 50, 60, um Gilberto Freire em Pernambuco, a partir dos anos 30, e aí há um Jorge Amado na Bahia, com seus romances, onde escondia que os trabalhadores das fazendas de cacau eram indígenas. Isso não aparece nos romances de Jorge Amado. É preciso um Adonias Filho, que é um escritor pouco conhecido, noutro viés, embora enfatize a violência, mostre o avanço do cacau nas terras indígenas no sul da Bahia. Então, são perspectivas e abordagens que, de uma certa forma, contribuíram para o desconhecimento e a negação da presença indígena. Então, de novo, é a antropologia que inicia uma discussão sobre essa presença indígena recente, contemporânea que eu digo nos últimos anos, no Nordeste, sobretudo as coletâneas e as orientações do professor João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional, e influenciado, eu vou falar particularmente, especificamente do caso de Pernambuco, ainda influenciado pelo discurso da cana e escravidão de Gilberto Freire, há pouca ênfase nos departamentos de história, no caso específico de Pernambuco, sobre a temática indígena. Nós já estamos cabendo do micro-ônibus, antes nós cabíamos numa Kombi.
mas hoje a gente já tem um número maior de pesquisadores, é possível mapear pesquisadores no Ceará, no Piauí, na Paraíba, em Alagoas, em Pernambuco, na Bahia, e tem uma coisa nova, Tiago e Paula, uma juventude, tem uma pleide de pesquisadores e pesquisadoras jovens, isso tem me animado bastante. A gente hoje, o GT Os Índios na História tem um canal aí no YouTube, vocês devem ter acompanhado, tem uma juventude com muita garra, com muita força de vontade. A gente continua ainda sendo uma temática residual, né, nas discussões, e eu penso especificamente na área de história. Na área da antropologia é um tema ainda exótico, até porque parece que a razão da antropologia é pesquisar coisas que da alteridade, né? Isso cristalizou a razão de ser. E na área da história ainda temos minorias, raramente temos um ou outro professor do departamento, mas talvez, olhando por outro lado, melhor que seja assim, que a gente não entre na moda, que a gente continue ali como um espinhozinho, furando, incomodando, mas a gente tem se consolidado nas sessões regionais da Ampul. Vai passar agora o carro do ovo, viu? Vocês tenham paciência, que é famoso. Em todas as regiões, todas as áreas, passa o rapaz do carro do ovo. Né? Então, vocês vão se acostumando. Agora é no supermercado. Então, faz parte do nosso ethos desse período de lives de formato digital. Então, como eu dizia, a gente tem colegas aqui e ali dos vários departamentos de história, pensando em história no Nordeste, que tem produzido, tem estimulado bastante novos pesquisadores, iniciação científica, de mestrado, de orientação. Não é grande número, mas a gente consegue mapear esses colegas, pesquisadores e pesquisadoras, o que tem, de uma certa forma, consolidado a pesquisa sobre a temática, o ensino sobre a temática indígena. Isso tem me alegrado bastante. Eu morro feliz de saber que eu não serei o último pesquisador sobre os índios na história em Pernambuco, especificamente no Nordeste e no Brasil. Nós tivemos recentemente o Simpósio Nacional de História, que foi de formato virtual, emplacamos 3 simpósios temáticos, ainda tinha o que Paula promoveu, tinha um outro colega que tinha mais um. Significa que, quando a gente vai observar, boa parte desses pesquisadores são do Nordeste, tem pesquisadores de outras regiões, então significa dizer que é uma temática que ainda tem muita vitalidade, tem muito que pesquisar, e vez ou outra tem aparecido pessoas interessadas. Eu acho que tem uma questão que é geral hoje, é que as pessoas não querem mais ler, né? A juventude vive pendurada no Zap, e há uma dificuldade muito grande no investimento. Então, vez ou outra aparece alguém, e aí depois de 30 anos pesquisando isso, professor, eu quero pesquisar os índios, o que é que eu tenho feito? O teste é o seguinte, eu apresento uma lista de leituras introdutórias e peço às pessoas que voltem para a gente continuar na conversa. E de cada 10, volta meio. Eu digo meia pessoa, porque volta dizendo que não tem tempo, que não era isso, que é bem assim. Mas isso é uma caricatura à parte, mas é o que tem se dado. Mas aqui e acolá tem outra pessoa interessada, e também muita gente vinculada a trajetórias de vida, de uma certa forma, relacionada a uma ascendência indígena, uma descendência indígena. Então, isso tem, de uma certa forma, mantido viva esse estado da arte, essa ideia da pesquisa. Agora, são muito desafios numa região que tem seus nichos acadêmicos específicos. No Ceará é uma temática, na Paraíba é outra, Pernambuco é cana e escravidão. Então, como furar essas bolhas tem sido um desafio, mas eu insisto em dizer que é possível mapear colegas, pesquisadores e pesquisadoras, nas várias universidades públicas e também privadas, discutindo a temática indígena no Nordeste. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Tiago. Sim, sim, muito bem. Obrigado, hein, Edson. Paula. E a gente quer te agradecer, professor Edson, pela prosa, pelo papo, pelos espinhos.
Acho que a gente precisa mesmo de alguns espinhos, especialmente numa determinada capital do país. Então, muito obrigada por estar conosco nessa entrevista e fique à vontade para suas palavras finais. A gente vai colocar na descrição algumas das tuas publicações, a gente não vai conseguir colocar todas, mas as mais recentes a gente vai divulgar. Então, se você quiser aproveitar esse momento também para divulgar seu novo livro, fique à vontade. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite, e penso que eu tentei contribuir da melhor forma possível. Eu publiquei recentemente, aí eu queria fazer uma propaganda desinteressada. Existe uma editora chamada Editora Oliver, que a gente tem contribuído, e é uma editora virtual, e nós temos feito dela um espaço de publicação de livros sobre a temática indígena, por isso a minha divulgação. Então, nós temos publicado bastante por lá, estimulado, orientando os alunos, pessoas conhecidas, aquelas pessoas que pesquisam a temática indígena, especificamente no Nordeste, e por ela eu publiquei ultimamente a minha dissertação. Eu disse, olha, está lá dormindo, e eu acho que na medida que a gente faz muitas fotocópias, a gente diz, então está servindo para alguma coisa. Ela não virou só mais um livro, mais alguma coisa lá nas poeiras das estantes. Se muitas pessoas estão pedindo, então vale a pena publicá-la. Como a publicação impressa é os olhos da cara, a gente sabe disso, o formato virtual que serve para a gente preencher o famoso AUAU, que é o Lattes, também é importante, né, para nossas vidas. Então, eu decidi publicá-la, é a última publicação, e, fora isso, a gente tem também contribuído em coletâneas sobre o ensino da temática indígena. Recentemente, um colega também me chamou para organizar com ele uma coletânea sobre educação escolar indígena em Alagoas. Então, a gente tem contribuído. Eu acho que o mais importante, e isso é um alerta para a gente disseminar as ideias, disseminar o conhecimento, circular as ideias, sem medo, esperando críticas. Isso faz parte do debate acadêmico, e é assim que o conhecimento cresce. Eu produzi uma dissertação, uma tese, eu fiz um estágio pós-doutoral com dinheiro público. Isso tem que resultar em alguma coisa, tem que ser socializado, tem que ser dividido com as pessoas, e mais ainda, uma temática tão pouco conhecida ainda nesse país. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que circular nossas ideias, não ter receio de divulgá-las, e esperar. Que bom que alguém criticou, significa que alguém leu. Que maravilha! Até, quem sabe, alguém vai escrever uma réplica, vai escrever um outro estudo, outra perspectiva. Que ótimo, serviu para alguma coisa. É nesse sentido que eu quero agradecer também o convite de vocês e dizer que eu estou à disposição, e fazer um último pedido. Se vocês podem disponibilizar depois o link para a gente divulgar para os alunos, que sempre é importante, e também a gente pensar, um desafio para vocês, aquilo que eu disse, a produção de subsídios didáticos para a educação infantil e investir na formação de professores nesse nível de ensino. E, além disso, uma outra temática que tem me incomodado muito, eu quero provocar vocês, é pensar essa questão dos índios em contextos urbanos, onde vocês moram, nas proximidades das instituições que vocês ensinam, dos indígenas que são estudantes nas salas de aula de vocês, como é que a gente pode recuperar, retomar essas narrativas, essas histórias, e colocá-las a serviço aí da sociedade, do mundo. Então, eu tenho mais que agradecer a oportunidade. Bom, Edson, eu queria também só agradecer, né? Eu acho que para nós foi uma satisfação muito grande te receber, poder te ouvir, aprendemos muito, né? Sempre com os colegas, e hoje não foi diferente. Então, espero que essa pandemia passe o mais rápido possível, né? Para que a gente possa se encontrar pessoalmente aí nos eventos, nas bancas, enfim. E você vir morar no Nordeste. Paula vai trazer você para comer o bolo de rolo. Então não vejo a hora de poder ir para aí. Olha aí, Paula. Faz parte, né? Vamos fazer uma caravana Mato Grosso do Sul,
para apresentar o nosso Cariri paraibano, Cariri pernambucano aos colegas daqui, Edson. O que é que você acha? Eu acho que a gente Maravilha. ia se divertir bastante. E Então, eu tenho uma sugestão, Paulo. Além de levar ele na Arteza, para ele comprar aquela bolsa do computador de couro de bode, vocês sim. passando por Recife, a gente marca um dia para ir no território Chucuru do Urubá, que fica 3 horas e meia de Recife. E perto lá de casa, mais rápido, porque Cabaceiras para Caruaru é um pulo. Olha aí. Então, só falta duas coisas. Uma mais complicada, outra mais simples. A mais simples é a gente matar o bicho, né? Que é o bicho do Covid. A menos complicada é ter vontade de vir. É com você, Tiago. Agora basta a gente resolver isso. Simples assim. E nesse clima saboroso, vivemos uma conversa bonita, cheia de conhecimento, de informação e com alguns espinhos, porque o professor Edson Silva nos ensinou que é preciso manter o incômodo com as questões que tanto nos dilaceram nesse nosso cotidiano. Então, se você gostou dessa entrevista, deixa seu like, curte, compartilha, manda para todo mundo. E, dá uma olhadinha também na descrição, a gente coloca sempre os links, as informações de livro, a gente tem tentado caprichar para que o espaço da descrição também seja um espaço de produção do conhecimento. Muito agradecida por todas e todos vocês estarem aqui conosco. Até a próxima.